Graça e paz, sejam bem-vindos ao programa Palavra de Vida. Esse programa que traz devocionais diários para abençoar a sua vida e a vida de toda a sua família. Nós estamos juntos de segunda a sexta na TV Vitoriosa e também no nosso canal no YouTube. E claro, vamos juntos agora a mais uma ministração poderosa do nosso apóstolo, Anselmo Valadão. Olá, boa noite, graça e paz. Vamos mais um momento de devocional, de palavra que Deus possa trazer para o seu coração nesse dia de hoje. Eu tenho algo aqui que é muito, assim, muito provocativo, né? Que muitas vezes a gente tem uma máxima da sociologia em que diz que o homem é fruto do meio, né? Ou você é aquele que vive de acordo com o ambiente que você está. Seria mais ou menos um vício ou uma coisa extremamente estabelecida, formatada na tua vida, que seria mais ou menos: você nasceu no Brasil, você é brasileiro, você ouve português, você fala português. Assim as pessoas às vezes se comportam, né? De acordo com o grupo qual ela vive, ela ela fala ou ela vive e responde de acordo com o grupo, com a sociedade, com o contexto, com a cultura, né, o qual ela está inserida. E a gente, essa força de influência é muito grande, né? A palavra de Deus também diz assim que as más conversações corrompem os bons costumes. A gente, às vezes, é tendencioso, né? Tinha um tempo na minha vida em que eu estava assim, meio fraco na igreja, estava meio mole, né? E eu comecei a andar com uns amigos, e tinha um amigo meu que falava palavrão demais, mas tudo para ele era palavrão. De cada duas palavras que ele falava, duas era palavrão. Ele falava muito palavrão, mas assim, era costume dele, a fala dele era normal falar palavrão. E a gente ia ouvindo, muitas vezes a gente achava engraçado e tal, e a gente foi acostumando com aquilo, e de repente a gente começava a soltar alguns palavrões também, por conta do convívio com aquela pessoa, né? Eu quero trazer algo aqui para você pensar. É uma mensagem que ela não é para o outro, é para mim, é para você que ouve e aplica, né, aquilo que serve para mim. A palavra de Deus diz: examinai de tudo e retei o que é bom. Só espero que você possa compreender, né, o que a gente está trazendo aqui, que hoje, e quero falar para você sobre uma força de um posicionamento, né? Aquilo que é correto, aquilo que não é correto, e você decidir pelo correto, claro, né? Porque tem gente que decide pelo que não é correto. Mas eu quero ler aqui um texto que se encontra, que é um exemplo para nós, que é 1 Samuel, no capítulo 3, no versículo 10, ele diz assim: e então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Samuel era um jovem que ele foi, na verdade, adotado por Eli, que era o sacerdote, qual o juiz, né, que governava Israel naquele período de Samuel. E a mãe de Samuel, como ele era fruto de um voto, ela consagra Samuel como nazireu e também diz que ele iria viver, ele seria entregue como oferta, né, na casa do Senhor. E Eli era o sacerdote, então ele herda uma criança, pega uma criança desde pequenininho. Então quem cria Samuel é Eli, o sacerdote. Mas por sua vez também, se você retroceder na página da Bíblia, voltar um pouquinho atrás, em Samuel, no capítulo 2, do versículo 12 até o versículo 17, você vai ver que Eli tinha filhos, né? Filhos biológicos. E esses filhos tiveram uma influência, ou eles não importavam muito com o ministério do pai, ou a seriedade como aquilo deveria ser levado, e eles eram corruptos. Eles eram, segundo a Bíblia aqui, eles cometiam crimes contra a lei de Deus. Então, esses jovens, eles
entravam no lugar da oferta, pegavam a oferta, usavam, usurpavam, né, do sacrifício que vinha ali, que o povo oferecia ao Senhor, e eles pegavam para eles. Então, esses filhos de Eli tinham um comportamento muito ruim, e Deus não se agradava do comportamento dos filhos de Eli. Samuel cresce nesse ambiente também, porque eram os filhos de Eli, a casa de Eli, Samuel morava ali, era adotado por eles, ele foi criado por eles, mas teve um posicionamento diferente. Então ele não se corrompeu como se corromperam os filhos de Eli. Poderia ter sido até um jovem pior do que eles, porque meio assim, o trauma ou algum tipo de sequela que fica no sentimento desse jovem, que ele estava ali, né, meio de empréstimo, E qual é o resultado de toda essa fidelidade, dessa postura firme de Samuel, de honrar a Deus? Deus vem e fala com ele aqui. Não fala com os filhos de Eli. Naturalmente, os filhos de Eli deveriam ter sido consagrados sacerdotes no lugar do pai, porque eles eram da descendência, né, do sacerdócio da casa de Arão, então eles deveriam ser o que sucederia os seus pais, o seu pai. Então, mas não, Deus faz uma escolha por Samuel. Por quê? Diante das posições que Samuel toma. Tudo aquilo que ele estava convivendo, mas ele decidiu que não iria se corromper, ele não iria ter uma vida semelhante aos meninos e os filhos de Eli. Aqui ele vem e olha e fala assim: eu vou ser fiel ao meu Deus, eu sou fiel e vou ter posicionamentos corretos, não posicionamentos em que tenha corrupção, mentira, prostituição, enfim, tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que não é louvável. Então, às vezes, a gente é corrompido às vezes por pequenas coisas ou por grandes coisas. Muitas vezes a gente olha para o outro, como Asaf olhava nos Salmos também e dizia: por algum tempo eu vi o crescimento do ímpio, o ímpio prosperava, o ímpio crescia, e por um pouco, muito pouco, eu quase resvalei aos meus pés. Às vezes hoje a gente olha para esse mundo nosso, para esse contexto que nós vivemos, meu Deus, é difícil manter a integridade, é difícil a gente manter uma postura honesta, é difícil a gente ser justo, porque quando a gente olha para o nosso lado só desonestidade, a gente só vê injustiça, a gente só vê o mal, e eu sou o quê? Eu sou uma ilha, eu sou aquele que, quando eu faço o bem, eu levo prejuízo, quando eu falo a verdade, eu sou mal entendido, quando eu sou chamado de trouxa. Porque nesse mundo é o que mais as pessoas, às vezes existe aqui, são os espertos. E os que vão fazendo as coisas certas, aqueles que são honestos, aqueles que só querem aquilo que é próprio de si próprio, mesmo dele, ele é trouxa. Você é trouxa. Então, muitas vezes, quando você faz o que é certo, o mundo só vai rir. E aí, o que acontece? Muitas vezes nós falamos assim: eu quero nem saber, não. Se a pessoa perdeu ali, você sabe quem perdeu, mas foi ela, perdeu, o problema dela, não roubei, eu peguei aqui, mas foi despertado, você poderia devolver. Você chega às vezes, hoje nem tanto mais, porque o dinheiro hoje já não existe, né? Você não paga quase que dinheiro no caixa, mas se a pessoa te devolvia um troco, um troco a mais, devolve ou levaria? Esse dia eu passei no supermercado, agora esses autoatendimento, e eu coloquei um pacote de água no carrinho embaixo, né? E fui passando, passei, fiz o pagamento. Quando eu cheguei no carro para colocar as compras dentro do carro, eu vi que tinha um pacote de água que não foi passado, né? Falei, agora, né? Eu voltei lá dentro, né? Aí eu tive que fazer toda a burocracia, entrar com um pacote de água para fazer o pagamento. Poderia falar, vou embora. Esse povo aí, não sei o que, eu justificar um monte de... para que eu pudesse levar um pacote de água. Eu preciso disso? Não, não preciso. Ninguém precisa de levar o que não é seu. Nós precisamos de fazer o que é certo, o que é justo. Independente se as pessoas
fazem ou não são justos com a gente, mas o que importa é como eu sou, como aqui Samuel era. Eu quero aqui, só para a gente fechar, o que está em Isaías, no capítulo 6, no versículo 8, que diz assim: depois disso, ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de vir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque num momento de Isaías também, que a gente poderia aqui falar, mas Isaías, Deus fala assim, ele fala: ai, eu vou perecer porque eu vi a glória do Senhor e eu sou um homem de impuros lábios e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E aí Deus aí começa a falar para ele: quem há de ir? E ele diz: eis-me aqui. O Senhor usa a mim ou a você, que não somos 100% justos, mas a gente trabalha contra o pecado e busca a santidade com todas as forças, negando todas as naturezas, tudo que há às vezes em volta da gente, dentro da gente. Mas eu quero que você possa meditar nisso. Vale a pena ser fiel, vale a pena seu posicionamento de honestidade, de justiça, de amor, de companheirismo, de ajudar as pessoas. Vale a pena, porque o Senhor no secreto recompensa e vê o que você está fazendo. Então eu quero orar pela sua vida, pela sua casa, em nome de Jesus. Meu Deus e Pai, com a tua graça, teu cuidado, teu amor, ó Deus, seja com teus filhos. Abençoa tuas filhas, sê com estes, ó Deus. Abre a mente, Senhor, mostra para eles os caminhos. Diz, ó Deus, ao coração de cada um destes: vale a pena ter um posicionamento correto diante deste mundo e diante do Senhor, ó Deus. Fortalece, cuida de cada um nas suas emoções e nas suas decisões. Em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém, glória a Deus. E hoje o meu recado é para você que tem uma empresa e quer se tornar um patrocinador do nosso programa. É só você ligar no telefone 3237-1212 e nós passaremos todas as informações para você. Deus te abençoe e nos vemos no nosso próximo programa. Até lá!